falar. Neste módulo, nós vamos tratar do passo a passo de como formar o CMDS, de como constituir o CMDS. E claro que eu estou partindo do pressuposto que nós já temos aí a experiência, contamos com a experiência de vocês, que já vem, né, constituindo o CMDS, participando de CMDS. Então nós não estamos partindo do zero, nós estamos aprimorando um processo em construção. Então, o Conselho Estadual, eu já falei nos módulos anteriores, que é responsável por fazer essa relação com os colegiados territoriais e os CMDS, estabeleceu uma orientação para que esse passo a passo de como formar um bom conselho para atender essas perspectivas de funções e competências que o conselho tem, que no módulo mais adiante eu vou detalhar para vocês. Ele criou orientações que, inclusive, dentro de um plano de governança que está disponível para vocês no nosso site, o Conselho estabeleceu normas, orientações desse passo a passo. E aí, para facilitar as nossas vidas e ampliar todas as formas de poder transmitir essas informações, foi criado uma cartilha eletrônica que está disponível no site da SDR, no site da CA, e também o DEFOC, o Departamento de Formação de Órgãos Colegiados, para facilitar o acesso, criou um link, que é cedrs sem o c cedilha.com. É um link que você vai diretamente para essa cartilha que nós tentamos fazer com todo o cuidado de dar os detalhes, as informações importantes desse processo. O plano de governança está disponível no site www.cedrsgovernanca.com, tudo minúsculo e sem cedilha mesmo. Além do plano de governança, disponibilizamos também outros documentos, como resoluções do CEDRS, minuta do projeto de lei municipal de instauração e regularização do CMDS, minuta de regimento interno, apresentação da estratégia Parceria Mais Forte, modelo de planilha de dados dos conselheiros e muito mais. Acesse e confira em um clique. Na formação do CMDS, é necessário que tenha um marco legal que estabelece esse conselho. E ele começa com uma lei municipal. Então, inclusive na cartilha que nós temos eletrônica, nos anexos dessa cartilha, vocês vão encontrar uma minuta de lei. É uma sugestão, é bom informar isso, de que a relação daquela engrenagem que eu falei do Conselho Estadual com o Conselho Municipal não é de subordinação, é de parceria de construção coletiva. Então, o Conselho Estadual sugere aos municípios a criação de uma lei municipal, onde nesta lei esteja estes princípios que nós já falamos anteriormente, que são necessários, que contenha nessa lei municipal para que o Conselho atinja seus objetivos. Então, primeiro passo é a criação de uma lei. Nessa lei, vai estar lá contendo qual é a competência desse conselho. Na lei, vai estar a que órgão ele vai estar vinculado na estrutura da administração municipal. Geralmente, a nossa orientação é que seja a Secretaria de Agricultura, ou seja, e de Desenvolvimento Rural. Geralmente, vocês têm Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, vai ter uma variedade de estrutura, desenvolvimento econômico e social, mas que seja ligado à estrutura administrativa do município, que é responsável pelo desenvolvimento rural. Então, nessa lei, é preciso também que se fique claro como é que é a estrutura de composição desse conselho. Então, na minuta de lei que está disponível, você tem a plenária, que é a composição geral de todos os conselheiros e conselheiras, e tem uma diretoria, que dentre os conselheiros que são titulares, é composta essa diretoria. E, na sequência, é dito também a forma de reunião desse conselho. Vai ter um conjunto de informações que a gente já agregou lá na minuta, que está no site, que está na cartilha, e que vocês podem tranquilamente estar consultando e se baseando para formar essa lei no cada município. Hoje, a nossa situação, como eu disse que nós estamos em um processo que já vem caminhando,
Hoje, nos 417 municípios, nós já temos 397 municípios que já têm a lei. Eles já foram homologados em algum momento no Conselho Estadual. Então, atualmente, o que nós precisamos fazer é fazer a atualização dessa lei, fazer os ajustes a partir das experiências que, ao longo dos anos, a gente vem construindo. Esse processo, inclusive, aqui na Bahia, ele teve um momento importante ali em 2011, porque nós tínhamos no município, naquela ocasião, ao menos 3 espaços de governança discutindo o rural. Nós tínhamos os FUMACs, que era um conselho ligado a um programa que a CAR conduzia, que era o programa Produzir. Nós tínhamos aí os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, que foi ali logo quando se criou o MDA, se criou um processo, mas era voltado para os municípios que tinham um IDH mais baixo. Então nem todos os municípios da Bahia tinham CMDRS. E tinha também, ali em 2003, os Conselhos do Combate à Fome, né? Aqueles conselhos que se debruçou para o programa de combate à fome, chamado Fome Zero. Então, nós tínhamos 3 espaços. Então, em 2011, houve uma unificação e o conselho daquela época emitiu uma cartilha, que foi agora, nesse processo que nós estamos vivenciando. Todos vocês acompanharam, né? A campanha Conselho para Valer, que partiu de uma resolução do Conselho Estadual. Então, em fevereiro deste ano de 2021, o Conselho Estadual emitiu uma resolução dizendo, vamos retomar o processo de fortalecimento dos conselhos municipais e estabeleceu alguns passos para esse processo. E dentro desse espaço tem esse fortalecimento da lei que cria o CMDS. Criado a lei do CMDS, a secretaria a qual o conselho vai estar vinculado, entendendo aqui um ponto importante desse processo. Os conselhos são órgãos auxiliares da administração. Então, existe uma dúvida nesse processo legal do caráter do conselho. O conselho é independente, o conselho é autônomo, então é muito importante entender que o conselho ele é um órgão auxiliar da gestão pública municipal. Então, ele não é independente, ele não é solto, mas ao mesmo tempo ele é autônomo, ou seja, o conselho na lei ele tem autonomia para formular a sua política, formular o seu plano de ação, porque, inclusive, um dos papéis do Conselho é fiscalizar a gestão pública, é fazer justamente o monitoramento das políticas públicas. Por isso, ele precisa ser autônomo. Então, a lei, ela guarda esse caráter. Uma vez a lei tramitando na Câmara Municipal e sendo aprovada, já vamos passar para a implementação da lei. E como é que se dá essa implementação da lei? Então, na cartilha, e eu já falei aqui anteriormente, no módulo anterior, é preciso olhar a diversidade, a legitimidade, a pluralidade. Então, a secretaria a qual o Conselho está vinculado, ela deve convocar o conjunto da sociedade, dos atores que atuam no município, para poder fazer uma reunião de definição. De definição de quê? Qual o tamanho do Conselho? Na minuta de lei que o Conselho Estadual sugere aos municípios, nós tivemos o cuidado de não definir tamanho de conselho. Nós sugerimos que um conselho, por menor que seja o município, a sua população, que o tamanho deve também estar vinculado ao tamanho da população e também à sua diversidade, né, que contém os atores que atuam no desenvolvimento rural daquele município. A questão do tamanho a gente não fixou na lei. Essa é uma coisa que tem que ser pós-lei. Então, nós recomendamos que o Conselho, no mínimo, tenha 9 integrantes. E aí, respeitando o princípio da proporcionalidade, que a gente pode, mais à frente, mergulhar mais a fundo. No momento do passo a passo, a gente precisa ter uma reunião onde vai definir o tamanho do Conselho, e esse tamanho do Conselho, definindo aí quem são os órgãos públicos que vão compor, e é muito importante que nesse momento a gente realmente trate de definir quais são aqueles órgãos públicos que, além de importante, têm atuação. Porque não adianta você botar um órgão público, vamos botar um Banco do Brasil, é um órgão público federal importante para o processo do desenvolvimento, porque trata do financiamento, mas o banco não tem gente suficiente, não vai poder participar da reunião.
Então não adianta botar o Banco do Brasil na composição como órgão público, porque você vai ter um ator que não vai estar participando, que vai prejudicar, inclusive dificultar o quórum da reunião. Então é muito importante neste momento vocês estarem preocupados em definir bem quais são os órgãos públicos. A gente recomenda que pelo menos a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e a representação do CETAF, do Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar, possa estar presente. Esses 3 representantes, porque Câmara, Prefeitura e Câmara são representantes natos do Poder Público Municipal. E o CETAF é o link que junta o Estado a participar desse importante espaço de governança que é o CMDS. E aí vem a outra parte que também é uma parte importante e mais desafiadora quando nós falamos de participação social, porque é onde tem a maior diversidade que precisa ser contemplada no Conselho. Então, lá nessa parte de definir quais são as entidades da sociedade civil que vão participar, é importante definir a quantidade e quem são essas entidades. E nessa hora, a gente tem que entender que se o CMDS ele é representativo, a gente deve pensar que ele deve ser composto de associação de assentamento, associações comunitárias, que é o que mais tem nos conselhos, nos municípios, né? São diversas associações, vocês que estão aí ouvindo e estão morando aí no teu município, você sabe que geralmente o município tem 30, 20, 40, 50 associações. Mas são associações que atuam na mesma base social. E aí é importante que a gente diga, se no município tem uma área quilombola, é importante que uma associação quilombola esteja. Se no município tem assentamento rural, é importante que tenha uma associação do assentamento rural. É importante que tenha a juventude participando desse processo. É importante que as mulheres, metade da população ou um pouquinho maior, é a quantidade de mulheres. Então, se a gente quer que o Conselho seja representativo, a quantidade de homens e mulheres é super importante. Nós sugerimos a paridade. Né? Se vai ter aí metade de homens, metade de representantes de mulheres. E isso nos diversos segmentos, tanto no órgão público quanto na sociedade civil. Uma outra questão dentro desse processo é essa proporcionalidade definida às entidades. Inclusive tem alguns artifícios que nós sugerimos que vocês pensem, levem em consideração na hora de montar essa composição. Então nós sabemos que dentro do município a dificuldade é como você conseguir espaço para todo mundo. Então tem 2 artifícios que nós sugerimos. O primeiro artifício é, em vez de você botar titular e suplente da mesma entidade, vocês podem decidir de botar o titular de uma entidade, o suplente de outra entidade. Vamos tomar como exemplo um CMDS que estabeleceu que vão ser 9 conselheiros, o total do conselho. Então nós teremos 3 vagas aí para a sociedade civil. Se nós usarmos esse artifício de botar o titular de uma entidade e o suplente de outra, nós teremos 12 vagas ao invés de 6. É um artifício que você pode usar. Um outro artifício que vocês podem usar é justamente as câmaras temáticas, que é um assunto de um módulo mais adiante, mas que é um artifício de se fazer. Você vai criar uma câmara temática para trabalhar assistência técnica, uma câmara temática para trabalhar aí a questão da agroindustrialização. Então, entidades que não fazem parte do Conselho, não tem nenhum impedimento que ela faça parte da Câmara Temática. E ao fazer parte da Câmara Temática, é como se fosse uma escola de preparação para lá na frente, quando houver a renovação do mandato do Conselho, porque o Conselho ele pode ficar por 2 mandatos, né, consecutivos, e depois ele precisa ser renovado, para oxigenar esse processo de participação, para dar espaço à diversidade, a integrar os atores diversos do município. Então, fazendo a Câmara Temática é um artifício que você amplia a possibilidade de participação. Então, uma vez cumprida essa etapa, definir o tamanho do Conselho, respeitando a proporcionalidade entre poder público e sociedade civil, garantindo o máximo de representatividade, o Conselho ele precisa que as entidades e órgãos que foram definidos enviem ofício, né, se comprometendo e dizendo quem é o meu representante, se for titular e suplente, se for titular de uma, suplente de outra, cada uma tem que mandar um ofício, a Prefeitura também tem que fazer isso, a Câmara também tem que fazer isso, oficializar para a Secretaria de Agricultura ou a responsável pelo Conselho, a que o Conselho está vinculado,
e é feito uma relação enviado para o gabinete da prefeitura para que o decreto municipal de nomeação possa acontecer. Então, uma vez feita essa discussão, tendo os nomes definidos, é colocado lá para a prefeitura e sai um decreto de nomeação municipal. Uma vez o decreto sendo publicado no Diário Oficial do município, é que vai ser convocada a reunião de posse desses conselheiros e conselheiras. Isso pode se dar em um ato, em uma reunião, mas pode também se aproveitar essa mesma reunião, onde está se dando posse aos conselheiros e conselheiras, que geralmente o que a gente tem acompanhado dos conselhos é o que acontece. Na mesma reunião que deu posse aos conselheiros e conselheiras, também se elege a diretoria executiva, que na nossa sugestão, por se tratar de um conselho que não vai estar mexendo com dinheiro, com grande circulação de recursos, ou um processo administrativo muito burocrático, nós sugerimos que a diretoria seja composta de um presidente, de um vice-presidente e de um secretário ou secretária, e ser suplente. Então, 4 pessoas dá conta tranquilamente de poder fazer a gestão, até para a gente poder não sobrecarregar tanta gente nesse processo de gestão do conselho. Então, escolhido a diretoria, possado os conselheiros, esse conselho ele se debruça com o regimento interno, que é a regra que funciona. E aí, mais uma vez, relembrando que no nosso estado, a maioria dos municípios já tem conselho, já tem lei, já tem regimento. Então, o que é que vai precisar fazer? Só ajustar o regimento. Igual a minuta que nós sugerimos da lei, também tem a minuta do regimento interno, que ajuda nesse processo de aperfeiçoamento. Mas isso, nós, cá no Conselho Estadual, temos o amparo do Departamento de Formação de Órgãos Colegiados para poder fazer este processo que nós estamos aqui agora fazendo com vocês, discutindo e acompanhando, e junto com o CETAF, Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar, fazer essa comunicação permanente, se tratando que é um processo que vai ser construído dia a dia, essa relação, ela ser uma relação permanente. Inclusive, no próximo módulo, nós vamos falar um pouco sobre a estratégia que nós estamos adotando de formação, mas também de comunicação, que é um assunto muito importante para manter esse elo de ligação entre o Conselho. Um detalhe, não é necessário para o Conselho Estadual registrar a ata dessa eleição de posse e diretoria em cartório. Hoje os cartórios foram privatizados, o custo aumentou muito desse processo judiciário de registro de documento para o Conselho Estadual, se tratando que tem uma lei e que do município que reconhece o CMDS, nós não exigimos que as atas sejam registradas em cartório. Ela precisa ter quórum na sua reunião, a gente precisa ter a diretoria assinando as atas, ela ser redigida de forma muito clara, inclusive que é um dos conteúdos também que nós vamos tratar nesse processo de formação, que é como redigir uma boa ata. Então se ligue, continue com a gente nesse curso, porque nós temos muito a passar para vocês, para a gente aperfeiçoar esse processo.